Meu próprio pai, aquele que deveria me proteger, me transformou em mãe aos 16 anos. Enquanto ele dormia, eu e minha mãe transformamos nossa prisão em cinzas. Até hoje, não sei se ele conseguiu escapar das chamas que devoraram nossa casa e nosso inferno. Bom dia, meus queridos. Que alegria poder estar aqui conversando com vocês. Sou Cassiele Marcinez Oliveira. Tenho 73 anos bem vividos, nascida em Guaxupé, Minas Gerais, mas hoje moro aqui em Catalão, no interior de Goiás. Um lugar tranquilo, sabe? Onde as manhãs chegam devagarzinho com o cantar dos passarinhos e o cheiro do café fresco. Hoje em dia, dedico meu tempo ao meu pequeno restaurante regional que fica bem no centro da cidade. Os Sabores da Cassiele começou como uma barraquinha de quitutes na feira, há mais de 30 anos, quando precisei sustentar minha filha sozinha. Agora é o ponto de encontro mais querido daqui. Todo mundo vem provar meu frango com pequi, a pamonha de forno e aquele doce de leite que derrete na boca. Cada receita carrega um pedacinho da minha história, sabe? Os sabores são como memórias que a gente guarda, mesmo quando parece que o tempo quer apagar tudo. Meu restaurante é meu cantinho sagrado. Nas paredes de tijolinho à vista, pendurei fotografias antigas da cidade e algumas da minha filha Marilda e dos meus 3 netos maravilhosos. Tenho uma sanfona antiga do meu compadre Toninho, que Deus o tenha, que fica exposta perto da entrada. Nos fins de semana, contrato violeiros locais para tocar modas de viola, enquanto o pessoal janta. É um lugar simples, mas cheio de vida e risadas. Algo que demorei muito para encontrar nessa vida. Mas antes de continuar com minha história, queria fazer um pedido de coração para vocês que estão me assistindo agora. Se essa história tocar seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Esse botãozinho vermelho faz toda a diferença para que outras pessoas também possam ouvir o que tenho para contar. E sabe de uma coisa? Me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? Tomando um cafezinho de manhã, depois do almoço, ou já de noitinha enrolados na coberta? Adoro ler todos os comentários e saber que tem gente de tantos lugares diferentes ouvindo essa velha senhora aqui. Vamos criar uma correntinha de carinho? Hoje vou contar uma história que carrego há muitos anos guardada no fundo do meu coração. Uma história sobre sobrevivência, sobre como às vezes precisamos passar pelo fogo para renascer das cinzas. Nem sempre a família que Deus nos dá é aquela que nos protege, meus queridos. Às vezes, o perigo mora debaixo do mesmo teto, usa o mesmo sobrenome. Mas também quero falar sobre como consegui, com a graça do Senhor, construir uma vida nova depois de tanto sofrimento. Vou voltar no tempo para quando eu era apenas uma menina pequena, vivendo numa casinha simples em Guaxupé. Minha infância em Guaxupé, nos anos 50, foi um tempo de muitas contradições. Nasci numa casa simples na Rua das Acácias, perto do centro da cidade. Uma casa de madeira pintada de azul claro, com um quintal grande onde minha mãe, Marcinez, plantava de tudo um pouco. Mandioca, milho, abóbora e até mesmo um pé de jabuticaba que demorou anos para dar frutos. Lembro que tinha um galinheiro nos fundos e um tanque de lavar roupa feito de cimento, onde às vezes minha mãe me deixava brincar com água nos dias de calor. Meu pai, Valdomiro Teixeira, era soldado do exército. Um homem alto, de postura rígida como a farda que vestia, cabelos sempre aparados e um bigode grosso que ele cuidava com esmero. Participou de treinamentos em várias regiões do país, mas conseguiu ser transferido para servir no quartel de Guaxupé, porque minha mãe era filha única e precisava ficar perto dos meus avós maternos, que já estavam velhinhos naquela época. Em casa, papai reproduzia a disciplina militar em tudo. Os horários eram rígidos: café às 6, almoço ao meio-dia e jantar às 18 horas, nem um minuto a mais ou a menos. Tudo tinha que ser feito do jeito dele, até o modo como as roupas eram dobradas no armário. Ele dizia que casa organizada é sinal de caráter, e por isso inspecionava cada canto como se estivesse no quartel. Mamãe obedecia sem questionar.
Os olhos sempre baixos quando ele falava. Aquelas mãos calejadas de tanto trabalhar sempre inquietas, ajeitando a toalha da mesa, limpando uma poeira imaginária. Marcinês, minha mãe, era uma mulher delicada por dentro, mas forte na aparência. Tinha os cabelos compridos, negros como a noite, que ela trançava e prendia em forma de coque. Seus olhos castanhos pareciam guardar segredos, sempre melancólicos, mesmo quando ela sorria. Era uma cozinheira de mão cheia. Fazia um doce de leite que todo mundo na vizinhança pedia a receita e um pão caseiro que perfumava a rua inteira. Costurava nossas roupas, cuidava da horta, limpava a casa de cima a baixo e ainda tinha tempo de me contar histórias antes de dormir, quando papai não estava por perto. Eu era filha única. Minha mãe sempre dizia que Deus só me mandou para ela porque eu era especial demais para ser dividida com irmãos. Mais tarde entendi que ela provavelmente não podia ter mais filhos, embora nunca tenhamos falado abertamente sobre isso. Cresci sentindo o peso de ser a única esperança daquele casamento, a única alegria daquela casa que às vezes parecia mais uma caserna do que um lar. Na escola, eu era uma menina tímida, mas estudiosa. A escola estadual Professor Salatiel ficava a 15 minutos de caminhada da minha casa. Eu ia sempre com o mesmo vestidinho azul de algodão que mamãe costurava igualzinho ao uniforme das outras meninas, mas feito em casa porque era mais barato. Meus cabelos eram presos em 2 tranças com fitinhas brancas, e eu carregava uma pasta de couro marrom que tinha sido do meu pai quando criança. Minha professora da primeira série, Dona Jacira, era uma senhora de meia idade que tinha uma paciência de anjo com as crianças. Foi ela quem percebeu que eu gostava de desenhar e me incentivou, dando-me lápis de cor de presente no meu aniversário de 8 anos. Papai não gostou, disse que era desperdício, que eu deveria me concentrar em aprender coisas úteis, como matemática. Mas mamãe escondeu os lápis numa caixinha debaixo da minha cama, e eu desenhava escondida quando ele não estava em casa. As brincadeiras daquela época eram simples, mas tão divertidas. Brincávamos de roda, cantando Ciranda, Cirandinha e Terezinha de Jesus. Eu adorava pular corda com as meninas da vizinhança, especialmente com a Lourdes e a Terezinha, minhas melhores amigas. A Lourdes morava 3 casas depois da minha e tinha uma coleção de 5 bonecas de pano que a avó dela fazia. A Terezinha era filha do seu Juvenal, dono da padaria da esquina, e sempre trazia um pedacinho de bolo ou biscoito para compartilhar conosco. Nas tardes de domingo, quando o papai permitia, íamos até a Praça da Matriz para tomar sorvete e assistir a banda municipal tocar no coreto. Era um evento importante na cidade. Todo mundo se arrumava com suas melhores roupas. Mamãe passava o dia anterior preparando meu vestido de domingo, engomando as anáguas, polindo meus únicos sapatos de verniz. Eu me sentia uma princesa naqueles momentos, mesmo sabendo que ao voltar para casa, a realidade seria outra. A festa do café era o evento mais aguardado do ano em Guaxupé. A cidade inteira se enfeitava, e os produtores traziam seus melhores grãos para a exposição. Havia música, comida e até mesmo um pequeno parque de diversões que vinha de longe especialmente para a ocasião. Papai não gostava de multidões, mas minha mãe sempre dava um jeito de me levar para ver as luzes e comer algodão doce, ainda que por apenas meia hora. Foi por volta dos meus 9 anos que comecei a notar uma mudança em casa. Papai, que sempre fora severo, começou a ficar mais irritado do que de costume. Qualquer coisinha era motivo para gritos, e às vezes ouvia o barulho de coisas quebrando na sala depois que eu ia dormir. Mamãe aparecia no café da manhã, com olhos inchados, dizendo que era alergia ao pólen das flores do quintal. Eu fingia acreditar, mesmo sabendo que as flores só davam na primavera, e estávamos no inverno. Na escola, Dona Edileuza, minha professora da 3ª série, começou a me chamar para conversas após a aula. Cassiele, está tudo bem em casa? Ela perguntava com aqueles olhos bondosos por trás dos óculos redondos. Eu sempre respondia que sim, como o papai tinha me ensinado. O que acontece em casa, fica em casa, ele dizia, com aquela voz que não permitia contestação.
Lembro de um dia específico, quando eu tinha 10 anos. Era dia da festa junina na escola, e todas as crianças iriam se apresentar numa quadrilha. Precisávamos de vestidos de chita coloridos. Mamãe costurou o meu com tanto carinho, usando retalhos que tinha guardado, fazendo cada babado com perfeição. Quando papai viu, rasgou o vestido em pedaços na minha frente, dizendo que não tinha criado uma filha para ficar pulando que nem cabrita em festa pagã. Foi a primeira vez que vi minha mãe enfrentá-lo, ainda que com a voz tremendo. Ela costurou outro vestido naquela mesma noite, escondido, e me levou para a festa enquanto ele estava no plantão do quartel. Ao voltarmos para casa, encontramos papai esperando na sala, sentado na poltrona com o cinto militar nas mãos. Naquela noite, mamãe me fez prometer que, não importava o que acontecesse, eu seria sempre forte e nunca deixaria ninguém diminuir meu valor. Somos como o bambu, minha filha, ela sussurrou enquanto me colocava para dormir. Podemos dobrar muito com o vento, mas nunca quebramos. A partir daquela noite, algo começou a mudar em casa. Os olhos de papai, que antes me olhavam com indiferença, agora me seguiam pela casa de um jeito que me fazia sentir um frio na barriga. Ele começou a implicar comigo por qualquer motivo. O modo como eu andava, como falava, até a maneira como eu penteava o cabelo. Parece uma moleca desengonçada, ele dizia, ou então, uma menina de 11 anos não deveria rebolar desse jeito. Eu não entendia o que estava fazendo de errado, só sabia que, de alguma forma, minha simples existência começou a irritá-lo profundamente. Mamãe tentava me proteger como podia. Inventava tarefas para me manter ocupada na cozinha quando ele chegava irritado do quartel. Mandava-me para a casa da avó Genciana, mãe dela, quando a tensão em casa ficava insuportável. Minha avó morava a 3 quarteirões de nós, numa casinha ainda menor, mas que parecia um oásis de paz. Foi lá que aprendi a fazer doces típicos mineiros, doce de leite, ambrosia, goiabada. Vó Genciana dizia que mãos ocupadas afastam pensamentos tristes, e ela estava certa. Vovô Antenor, pai da mamãe, tinha falecido quando eu era bem pequena, mas as histórias sobre ele mantinham sua memória viva. Diziam que ele era um homem bom, que tratava minha avó como uma rainha. Às vezes, deitada no colchão fino no quartinho dos fundos da casa da vó Genciana, eu imaginava como seria se meu pai fosse como meu avô. Como seria nossa vida sem gritos, sem medo. Os pais do meu pai, meus avós paternos, eu mal conheci. Moravam longe, em Poços de Caldas, e raramente nos visitavam. Vovó Clorinda era uma senhora séria, de poucas palavras, sempre vestida de preto mesmo não estando de luto. Vovô Genésio tinha o mesmo porte militar do meu pai, os mesmos olhos duros. Quando vinham nos visitar, a casa ficava ainda mais silenciosa, como se até o ar tivesse medo de fazer barulho. Quando completei 12 anos, percebi que a infância ficava para trás e que a vida seria ainda mais complicada dali em diante. Meu corpo estava mudando, e isso parecia deixar meu pai ainda mais perturbado. Mamãe me explicou, aos sussurros, sobre as transformações que eu estava passando. Me ensinou a usar os paninhos de algodão que ela mesma costurava para os dias especiais de moça, como ela chamava. Agora você precisa ter ainda mais cuidado, ela me disse, com um olhar que carregava mais preocupação do que orgulho pela filha que se tornava mulher. E foi nesse período que as coisas realmente começaram a mudar para pior lá em casa, naquele final de infância que parecia ter sido cortado abruptamente, como uma flor arrancada antes de desabrochar completamente. Meu aniversário de 13 anos mudou tudo. Lembro como se fosse hoje. Era março de 1965, um sábado ensolarado, daqueles com céu tão azul que parece pintado à mão. Mamãe tinha acordado cedinho e preparado um bolo de fubá com goiabada, meu preferido. Ela sussurrou: "Parabéns, minha flor", enquanto me penteava, com aquele olhar cheio de amor que só mães têm. Papai estava de folga naquele dia. Sentou-se à mesa do café, ainda de pijama, algo raro para um homem que vivia fardado mesmo em casa. "Então a menina virou mocinha", ele disse,
me olhando de um jeito diferente enquanto cortava uma fatia do bolo. Não era um olhar carinhoso de pai orgulhoso. Era outra coisa que, na minha inocência, não conseguia identificar, mas que me fez sentir um frio na barriga. Foi nesse dia que ganhei meu primeiro vestido de moça, como dizia mamãe. Um vestido azul claro com bolinhas brancas, que ela costurou escondida durante semanas. Quando o vesti, percebi que meu corpo realmente estava mudando. A cintura mais fina, os seios começando a aparecer, as formas mais arredondadas. Mamãe me ensinou a andar como uma senhorita, com postura ereta e passos leves. Cassiele não é mais criança, Valdomiro. Ouvi mamãe dizer para meu pai enquanto lavavam a louça. Precisamos respeitar o espaço dela agora. Eu sei muito bem o que ela é. Ele respondeu, num tom que fez mamãe se calar imediatamente. Na escola, as coisas também mudavam. A menstruação chegou alguns meses depois do meu aniversário, e com ela vieram novos desafios. As outras meninas já falavam sobre garotos, sobre cartas de amor escondidas nos cadernos. Eu continuava tímida, preferindo ficar com meus desenhos e livros durante o recreio. A biblioteca da escola se tornou meu refúgio. Entre as estantes empoeiradas, eu podia viajar para longe, ser quem eu quisesse, longe dos olhos severos do meu pai. Dona Clotilde, a bibliotecária, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso gentil, percebeu meu interesse pela leitura e começou a separar livros especiais para mim. Esses são apenas para moças maduras como você, ela dizia, me entregando romances como O Morro dos Ventos Uivantes e Orgulho e Preconceito. Eu devorava aquelas páginas, imaginando como seria viver aquelas histórias de amor intensas e complicadas. Em casa, a atmosfera ficava cada dia mais pesada. Papai começou a implicar com tudo. O comprimento das minhas saias, o tempo que eu passava na escola, as amizades que eu tinha. Moça direita não fica na rua depois das 5, ele dizia, me obrigando a voltar correndo da escola, sem poder participar de nenhuma atividade extra. Uma tarde, voltei 10 minutos atrasada porque fiquei ajudando Dona Clotilde a organizar alguns livros novos. Quando cheguei em casa, encontrei papai na porta, de braços cruzados, o rosto vermelho de raiva. Onde você estava? Ele perguntou, agarrando meu braço com força. Na biblioteca, papai, ajudando a Dona Clotilde com os... Não terminei a frase. O tapa veio rápido e forte, me fazendo cambalear para trás. Mentirosa! Acha que não sei o que essas meninas da sua idade ficam fazendo por aí? Namorando escondido, se perdendo com os moleques da cidade? Mamãe veio correndo da cozinha ao ouvir a comoção, os olhos arregalados de medo. Valdomiro, pelo amor de Deus, ela só estava na escola. Você cala a boca, ele gritou, apontando o dedo para ela. É sua culpa ela estar assim, toda oferecida. Foi você quem fez aquele vestido indecente para ela. Naquela noite, pela primeira vez, fui mandada para dormir sem jantar. Deitada na cama, com a marca dos dedos dele ainda ardendo no meu rosto, ouvi os gritos na sala, o som de coisas quebrando e depois o choro abafado da minha mãe. A partir daí, papai começou a criar regras ainda mais rígidas. Eu não podia mais usar os vestidos que mamãe fazia, apenas saias abaixo do joelho e blusas de gola alta. Meus cabelos, que antes ficavam soltos ou em tranças, agora tinham que estar sempre presos num coque severo, como moça de respeito. Ele começou a me buscar na escola todos os dias, esperando no portão com aquela postura militar, fazendo com que todas minhas amigas se afastassem intimidadas. Até mesmo a casa pareceu mudar. O pequeno espelho que eu tinha no quarto desapareceu. Para não ficar se admirando como uma vaidosa, ele explicou. As cortinas do meu quarto, que eram de um tecido leve e florido, foram substituídas por grossas cortinas escuras. A porta do banheiro ganhou uma nova regra. Não podia mais ser trancada. E banho de 15 minutos, nem um segundo a mais, ele ordenou. Mamãe tentava intervir como podia, sempre sussurrando para mim que isso vai passar, que ele só está preocupado. Mas eu via nos olhos dela que nem ela mesma acreditava nisso. Às vezes, quando ele não estava, ela me abraçava forte e dizia: Você é uma menina linda e especial, Cassiele.
Nunca se esqueça disso. Foi por volta dessa época que comecei a notar algo ainda mais perturbador. Algumas noites, acordava com um barulho na porta do meu quarto. Abria os olhos no escuro e via a silhueta dele parado na porta entreaberta, apenas observando. Eu fingia continuar dormindo, o coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Depois de alguns minutos, ele fechava a porta e voltava para o quarto dele. Uma noite, contei para a mamãe sobre isso. "Você deve estar sonhando, minha filha", ela disse, mas sua voz tremeu de um jeito que denunciava a mentira. "Seu pai apenas verifica se estamos seguras. É o trabalho dele proteger a família." Mas eu sabia que não era isso. Aqueles olhos na escuridão não eram de proteção. Eram de algo que eu ainda não compreendia totalmente, mas que me enchia de um medo visceral. Na escola, minhas notas começaram a cair. Não conseguia me concentrar, passava as aulas desenhando espirais escuras nos cantos dos cadernos, sobressaltando-me a cada barulho. Dona Marta, minha professora de português, me chamou após a aula um dia. "Cassiele, o que está acontecendo? Você era uma das melhores alunas e agora mal consigo reconhecer seu trabalho." Abri a boca para responder, mas as palavras ficaram presas. O que eu poderia dizer? Que tinha medo de voltar para casa? Que meu próprio pai me aterrorizava? Que acordava todas as manhãs com um nó no estômago, desejando que a noite nunca chegasse? "Estou apenas cansada", respondi, forçando um sorriso. "Vou me esforçar mais, prometo." Ela não acreditou, claro. Ninguém acreditaria naquele sorriso forçado. Mas naquela época, problemas de família não eram discutidos fora de casa. O que acontece entre quatro paredes, fica entre quatro paredes, como dizia a voz genciana. Foi mais ou menos nessa época que começou o ritual do leite. Era algo tão bizarro que por muito tempo achei que tinha imaginado tudo. Começou numa noite particularmente fria de julho. Eu estava dormindo quando a porta do meu quarto se abriu. A princípio pensei que fosse a observação habitual, mas dessa vez ele entrou. Senti o colchão afundar com o peso dele sentando na beirada da minha cama. "Acorde, Cassiele", ele disse, sua voz estranhamente calma. Abri os olhos, fingindo que tinha acabado de acordar, o medo correndo gelado pelas minhas veias. "Sim, papai." Ele segurava um copo de leite. "Beba isso. Vai ajudar você a dormir melhor." Sentei-me na cama, confusa. Papai nunca tinha me trazido nada para beber antes. Peguei o copo com mãos trêmulas e dei um gole pequeno. O gosto era horrível, azedo e estranho. "Está estragado", eu disse, tentando devolver o copo. "Beba tudo", ele ordenou, sem se mexer. "É bom para disciplinar o corpo." Com lágrimas nos olhos, forcei-me a engolir aquele líquido nojento, o estômago revirando em protesto. Quando terminei, ele pegou o copo vazio, olhou-me por um longo momento e saiu sem dizer mais nada. Na manhã seguinte, acordei me sentindo mal, com dor de estômago e uma sensação estranha na pele. Quando me olhei no pequeno espelho de mão que escondia debaixo do colchão, vi que meu rosto estava manchado, com pequenas erupções vermelhas. O cheiro azedo do leite parecia ter impregnado meu cabelo, minha pele. "Mãe, estou me sentindo mal", eu disse ao chegar na cozinha. Mamãe olhou para mim, assustada com minha aparência, mas antes que pudesse dizer algo, papai entrou. "Ela parece doente", mamãe murmurou, colocando a mão na minha testa. "Não é nada", ele disse, cortando o pão com força desnecessária. "Provavelmente comeu algo que não devia ontem. Vá se lavar para a escola, Cassiele." "Mas ela está com febre, Valdomiro. Talvez devesse ficar em casa hoje." "Ela vai para a escola", ele disse, num tom que encerrava qualquer discussão. "Vai aprender a não ser fraca." Arrastei-me para o banheiro, sentindo-me tonta e nauseada. O banho não tirou aquele cheiro estranho da minha pele, nem aliviou o mal-estar. Na escola, passei a manhã inteira com a cabeça baixa, evitando olhar para os colegas, sentindo que todos podiam sentir aquele cheiro que parecia exalar de mim. Na noite seguinte, ele voltou com o copo de leite. E na próxima, e na próxima. Sempre o mesmo ritual silencioso, o copo de leite estragado, a ordem para beber tudo,
o silêncio pesado depois. Às vezes, ele derramava um pouco do líquido no meu cabelo ou nas minhas roupas de dormir, dizendo que era acidentalmente. Depois de algumas semanas, minha pele estava constantemente irritada, meu cabelo parecia palha e aquele cheiro azedo me seguia como uma sombra. "Por que você está sempre cheirando mal, Cassiele?" perguntou Terezinha um dia, no corredor da escola. "Minha mãe disse que você pode usar nosso banheiro para tomar banho se precisar." A vergonha queimou meu rosto como fogo. Como explicar que eu tomava banho todos os dias, mas que meu próprio pai me obrigava a cheirar assim? Como dizer que, mesmo depois de esfregar a pele até ficar vermelha, aquele odor não saía completamente, porque todas as noites o ritual se repetia? Em casa, depois de cada sessão com o leite estragado, eu tinha que limpar tudo: a cama, o chão, minhas roupas de dormir. "Para aprender a ser limpa", ele dizia, observando enquanto eu esfregava o colchão manchado às 2 da manhã, exausta e humilhada. Tentei contar para a mamãe. "Ele me faz beber leite estragado toda noite", eu disse uma tarde, quando estávamos sozinhas na cozinha. Ela parou de amassar o pão, as mãos cobertas de farinha congeladas no ar. Por um momento, pensei que ela não tinha me ouvido. Então, vi uma lágrima escorrer pelo seu rosto. "Mamãe? Eu vou falar com ele", ela sussurrou, voltando a amassar a massa com força. "Vou fazer ele parar com isso." Mas à noite, quando ouvi os gritos deles no quarto, soube que nada mudaria. Na verdade, ficou pior. Naquela noite, ele veio com 2 copos, um para eu beber, outro para derramar completamente sobre minha cabeça. "Isso é para você aprender a não contar mentiras sobre seu pai", ele disse, os olhos brilhando com uma raiva contida. "Da próxima vez que inventar histórias, vai ser muito pior." Foi aí que entendi que estava sozinha naquele inferno. Mamãe podia me amar, podia querer me proteger, mas ela também tinha medo dele. Ela também era uma prisioneira. Comecei a criar estratégias para sobreviver. Aprendi a esconder pequenos pedaços de sabão debaixo do colchão para esfregar na pele durante a noite. Comecei a manter o cabelo curtíssimo. Disse à mamãe que queria um corte moderno, mas na verdade era para facilitar a limpeza após os rituais do leite. Escondia roupas limpas embaixo da cama para trocar depois que ele saía. Na escola, tornei-me cada vez mais isolada. O cheiro, mesmo quando conseguia disfarçar, criou uma barreira entre mim e os outros alunos. Os professores notavam que algo estava errado, mas naquela época, em uma cidade pequena do interior, ninguém interferia em assuntos de família. O pior de tudo era a noite, deitada na escuridão, esperando pela porta se abrir, pelo som dos passos dele no corredor. Às vezes ele não vinha, e isso, de alguma forma, era ainda mais aterrorizante, porque significava que na próxima noite seria pior. Aos 14 anos, eu já não era mais a menina alegre que desenhava escondida e sonhava com histórias de amor. Tinha me tornado uma sombra, caminhando pelas bordas da vida, tentando ser invisível. Meus olhos, que mamãe dizia serem janelas de alegria, agora estavam sempre baixos, evitando contato. Foi quando tudo começou a piorar ainda mais. Os rituais do leite continuavam, mas agora havia algo mais nos olhos dele quando me observava. Algo que me fazia encolher por dentro, que me fazia querer desaparecer completamente. Uma noite, depois do ritual do leite, ele não saiu imediatamente como de costume. Ficou sentado na beirada da minha cama, me olhando de um jeito que fez meu sangue gelar. "Você está se tornando igual à sua mãe", ele disse, estendendo a mão para tocar meu rosto. Recuei instintivamente, pressionando-me contra a parede. Isso pareceu irritá-lo. "Não tenha nojo do seu próprio pai." Ele se levantou abruptamente e saiu, batendo a porta. Ouvi ele gritando com mamãe no quarto deles, acusando-a de colocar ideias na minha cabeça, de me ensinar a desrespeitá-lo. Na manhã seguinte, mamãe tinha um hematoma no rosto que ela tentou esconder com o cabelo. Nossos olhares se cruzaram na cozinha. 2 pares de olhos cheios de medo, de desespero silencioso. "Vamos embora daqui", sussurrei para ela enquanto lavávamos a louça.
Podemos ir para a casa da avó Genciana ou para outra cidade. Não é tão simples, minha filha, ela respondeu, a voz quase inaudível. Ele nos encontraria, e seria pior. E assim continuamos, presas naquela casa que mais parecia uma prisão, contando os dias, sobrevivendo de um momento para o outro, esperando por um milagre que parecia nunca chegar. O inverno de 1966 foi o mais frio que me lembro em Guaxupé. Não apenas pelo vento cortante que descia da Serra da Mantiqueira, mas pelo gelo que se instalou dentro da nossa casa, dentro da minha alma. Eu tinha completado 15 anos naquele março, mas me sentia como se tivesse vivido várias vidas de sofrimento em uma só. O ritual do leite continuava, noite após noite, sem falhar. Meu corpo estava sempre marcado, a pele irritada, o cabelo opaco mesmo quando limpo, as unhas quebradiças. Na escola, já não tinha mais amigos. Sentava-me sempre no fundo da sala, curvada sobre o caderno, tentando me fazer invisível. Alguns professores tentavam se aproximar, mas eu havia construído um muro ao meu redor. Contar significava piorar tudo. Eu já tinha aprendido essa lição da pior maneira possível. Papai agora controlava cada aspecto da minha vida. Escolhia as roupas que eu usaria, decidia quando eu podia falar, até mesmo o que eu comia. Você está engordando demais, ele dizia, reduzindo minhas porções no jantar. Ou então, essa blusa está muito justa, quer parecer uma qualquer? E me obrigava a usar camisas largas que escondiam qualquer forma do meu corpo. Quando voltava da escola, tinha que ir direto para casa. Nada de passar na biblioteca, nada de conversar com colegas. Ele cronometrava meu trajeto e se eu demorasse mais que o previsto, o castigo era certo. Mamãe ficava cada vez mais apagada, como uma vela que vai perdendo a chama lentamente. Seus olhos, antes apenas tristes, agora pareciam vazios. Suas mãos tremiam quando servia o café, quando arrumava a mesa, quando dobrava as roupas. Uma tarde de junho, voltei da escola e encontrei a casa estranhamente silenciosa. Mamãe não estava na cozinha como de costume. Chamei por ela, mas não obtive resposta. Com o coração acelerado, fui até o quarto deles e bati levemente na porta. Nada. Empurrei a porta devagar e a encontrei deitada na cama, o rosto virado para a parede. Mamãe, está tudo bem? Ela não respondeu imediatamente. Quando finalmente se virou, vi que seu rosto estava inchado, o olho direito quase fechado por um hematoma roxo que se espalhava até a têmpora. Meu Deus, mamãe, o que aconteceu? Corri até ela, sentando na beirada da cama. Não é nada, minha filha, ela sussurrou, tentando sorrir. Só escorreguei e bati na quina da mesa. Era mentira, claro. Aquele tipo de ferimento não acontecia em acidentes domésticos. Peguei um pano úmido na cozinha e voltei para ajudá-la a limpar o rosto. Enquanto passava o pano delicadamente pelo hematoma, notei outras marcas, nos braços, no pescoço. Marcas de dedos de mãos fortes que apertaram com violência. Foi ele, não foi? Perguntei, a voz embargada. Ela apenas fechou os olhos, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto machucado. Não precisava dizer nada. O silêncio confirmava tudo. Precisamos sair daqui, mamãe. Hoje. Agora. Não podemos, ela disse, segurando minha mão com força surpreendente. Ele nos encontraria. Você não conhece seu pai como eu conheço. Ele tem contatos por todo lugar, outros militares que o ajudariam. Não teríamos para onde ir. E a avó Genciana? Ela nos ajudaria. Seria o primeiro lugar onde ele procuraria. E mamãe já está muito idosa, não poderia nos proteger. Ela secou as lágrimas com as costas da mão. Além disso, ele jurou que se tentássemos fugir, faria coisas terríveis. Naquele momento, entendi o tamanho da nossa prisão. Não eram apenas as paredes daquela casa que nos mantinham cativas, mas o medo, um medo tão profundo que paralisava, que envenenava a alma. À noite, quando papai chegou, agiu como se nada tivesse acontecido. Sentou-se à mesa, exigiu que o jantar fosse servido, falou sobre coisas banais do quartel.
Mamãe se movia como um fantasma pela cozinha, servindo-o em silêncio, os olhos baixos, o rosto ainda inchado, agora coberto por uma camada de pó de arroz que mal disfarçava os machucados. Ele me olhou durante toda a refeição. Não de modo direto, mas pelo canto dos olhos, observando cada movimento meu. Senti-me como um animal sendo estudado por um predador, esperando o momento certo para o bote. Quando terminamos de comer, ele ordenou que eu lavasse a louça enquanto mamãe limpava o resto da cozinha. De costas para a pia, eu podia sentir seus olhos em mim, queimando como brasas. Você está ficando parecida com sua mãe quando era jovem, ele disse, a voz estranhamente calma. Mas espero que seja mais obediente que ela. Um arrepio percorreu minha espinha. Continuei lavando os pratos, as mãos tremendo sob a água. Naquela noite, o ritual do leite foi diferente. Ele entrou no meu quarto mais tarde que o habitual, depois da meia-noite. Em vez de apenas um copo, trazia uma garrafa inteira de leite estragado. O cheiro azedo encheu o quarto imediatamente. Hoje você merece um tratamento especial, ele disse, a voz baixa e ameaçadora. Sentei-me na cama, encostada na cabeceira, tentando me afastar o máximo possível. Por favor, papai, eu não fiz nada de errado. Não? E aquela conversa com sua mãe hoje à tarde? Acha que não sei o que vocês duas ficam cochichando pelas minhas costas? Ele se aproximou, inclinando-se sobre mim. Acha que não sei que você fica inventando histórias sobre mim para os outros? Eu nunca falei nada para ninguém, eu juro. Ele agarrou meu braço com tanta força que senti como se os ossos pudessem quebrar. Mentirosa. Igual a sua mãe. O que se seguiu foi um pesadelo que, mesmo depois de tantos anos, ainda me faz acordar suando no meio da noite. Ele derramou o leite sobre minha cabeça, encharcando meu cabelo, meu rosto, minhas roupas. O líquido viscoso e fétido escorria pelo meu pescoço, impregnando cada centímetro da minha pele. Enquanto isso, ele murmurava palavras terríveis, me chamando de suja, de impura, dizendo que precisava ser limpa por dentro e por fora. Quando a garrafa esvaziou, ele jogou o resto do conteúdo no chão, formando uma poça nojenta ao lado da cama. Limpe tudo isso, ordenou, jogando um pano velho para mim. E não quero ver uma única gota amanhã de manhã. Depois que ele saiu, desabei no chão encharcado, soluçando silenciosamente, o corpo inteiro tremendo. O cheiro era insuportável, a humilhação ainda pior. Passei horas limpando o chão, o colchão, a mim mesma. Tentei me lavar no pequeno balde que mantinha escondido sob a cama, mas sem conseguir remover completamente aquele odor que parecia ter se entranhado na minha pele. Na manhã seguinte, mamãe viu meu estado, os olhos vermelhos e inchados, a pele irritada, e entendeu o que tinha acontecido. Sem dizer uma palavra, ela preparou uma infusão de ervas e me deu para beber. Vai ajudar com o mal-estar, sussurrou, acariciando meu cabelo úmido que eu tinha acabado de lavar. E coloque um pouco na pele também, ajuda a acalmar a irritação. Quando papai saiu para o trabalho, ela se aproximou e me abraçou forte, como não fazia há muito tempo. Senti suas lágrimas molhando meu ombro. Perdoe-me, minha filha, ela murmurou. Perdoe-me por não conseguir proteger você. Naquele momento, percebi algo importante. Mamãe não era minha carcereira. Ela era uma prisioneira, tanto quanto eu. A diferença é que suas correntes eram mais antigas, mais profundas, forjadas por anos de medo e violência. As semanas seguintes foram um borrão de terror e angústia. O ritual do leite passou a acontecer quase todas as noites, sempre mais violento, mais humilhante. Às vezes, ele me obrigava a ficar ajoelhada no chão enquanto despejava o líquido sobre mim, dizendo que eu precisava aprender humildade. Outras vezes, me forçava a beber copo após copo, até que meu estômago se revirasse e eu vomitasse. Depois, me fazia limpar tudo. Na escola, minha situação piorou drasticamente. O cheiro, que agora parecia permanente, me transformou em alvo de piadas cruéis. Lá vem a fedorenta, cochichavam quando eu passava.
Algumas meninas tapavam o nariz dramaticamente, outras fingiam desmaiar. Os professores tentavam intervir, mas o dano já estava feito. Um dia, a diretora, Dona Eulália, me chamou à sua sala. Era uma mulher severa, mas justa, respeitada por todos na pequena Guaxupé. Cassiele, preciso saber o que está acontecendo com você. Ela disse sentada atrás de sua mesa impecavelmente organizada. Seus professores estão preocupados, suas notas caíram, você não participa mais das aulas e... Ela hesitou. Há reclamações sobre sua higiene pessoal. Baixei os olhos, a vergonha queimando meu rosto. Está tudo bem em casa? Ela perguntou, a voz mais suave. Abri a boca para responder, mas as palavras não saíram. O que poderia dizer? A verdade era tão absurda, tão horrível, que nem eu mesma conseguia compreender completamente. E o medo do que papai faria se descobrisse que eu tinha falado, me paralisava. Sim, senhora, menti, a voz quase inaudível. Está tudo bem. Ela me estudou por um longo momento, seus olhos penetrantes parecendo enxergar através da minha mentira. Você sabe que pode confiar em mim, não sabe? Se algo estiver errado, eu posso ajudar. Queria tanto acreditar nela. Queria tanto contar tudo, jogar para fora aquele segredo venenoso que me consumia por dentro. Mas então me lembrei das palavras dele. Se você contar para alguém, vai ser muito pior, e não apenas para você. Obrigada, Dona Eulália, respondi, forçando um sorriso. Mas está tudo bem, de verdade. Só estou passando por uma fase difícil. Ela suspirou, claramente não convencida. Bem, se mudar de ideia, minha porta está sempre aberta. Saí dali com o coração pesado, sabendo que tinha perdido uma oportunidade de buscar ajuda. Mas o medo era maior que a esperança naquele momento. Em casa, as coisas continuaram deteriorando. Mamãe estava cada vez mais fraca, tanto física quanto emocionalmente. Muitas vezes a encontrava sentada sozinha na cozinha, olhando para o nada, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Outras vezes, ela murmurava orações, segurando um pequeno terço escondido no bolso do avental. Uma tarde, chegando da escola, ouvi gritos vindos do quarto deles. A voz dele, furiosa como sempre, e então um baque surdo, o som de um corpo caindo. Corri para ver o que havia acontecido e encontrei mamãe no chão, inconsciente, um filete de sangue escorrendo de sua têmpora. Papai estava de pé sobre ela, os punhos cerrados, o rosto contorcido de raiva. — O que você fez? Gritei, correndo para socorrer minha mãe. Ele me agarrou pelo braço, jogando-me contra a parede com força. — Isso não é da sua conta. Vá para o seu quarto. — Não, ela precisa de um médico. Suas mãos encontraram meu pescoço, apertando até que eu não conseguisse mais respirar. — Você vai fazer o que eu mandar, ele sibilou, seu rosto a centímetros do meu. Ou vai acabar como ela. Quando ele me soltou, caí de joelhos, tossindo e engasgando, o ar queimando em meus pulmões. Mamãe começava a se mexer no chão, gemendo baixinho. — Vá para o seu quarto, ele repetiu, a voz agora controlada, quase normal. Agora. Olhei para a mamãe mais uma vez, seus olhos semi-abertos encontrando os meus, implorando silenciosamente que eu obedecesse, que não o provocasse mais. Com o coração partido, arrastei-me para meu quarto, fechando a porta atrás de mim. Naquela noite, o ritual do leite foi substituído por algo pior, muito pior. Ele entrou no meu quarto tarde da noite, cheirando a cachaça e suor. Sentou-se na beirada da minha cama, observando-me na penumbra. Fingi estar dormindo, mas meu corpo inteiro estava tenso, preparado para o que viria. O leite estragado, os insultos, a humilhação habitual. Mas não foi isso que aconteceu. Sei que está acordada, ele murmurou, sua mão encontrando meu braço sob o cobertor. Não precisa fingir comigo. Abri os olhos lentamente, o medo congelando meu sangue. Sua mãe não está mais em condições de cumprir seus deveres, ele disse, sua voz estranhamente calma. Agora você terá que assumir as responsabilidades dela. Não entendi imediatamente o que ele queria dizer.
Pensava que se referia às tarefas domésticas, cozinhar, limpar, lavar roupa. Mas havia algo em seus olhos, algo predatório e terrível, que me fez perceber que ele falava de outra coisa. Papai, por favor, sussurrei tentando me afastar. Estou cansada, podemos falar disso amanhã. Sua mão apertou meu braço com mais força. Não estou pedindo, Cassiele, estou mandando. O que se seguiu foi a pior noite da minha vida. Uma noite que por muitos anos tentei apagar da memória, empurrar para os cantos mais escuros da minha mente. Uma noite em que meu próprio pai destruiu o último vestígio de inocência que eu ainda possuía, tomando à força o que jamais deveria ter sido dele. Quando finalmente saiu do meu quarto, fiquei deitada na escuridão, imóvel como uma boneca quebrada. Não havia lágrimas, apenas um vazio profundo, um buraco negro que parecia ter engolido minha alma. O amanhecer me encontrou assim, os olhos abertos fixos no teto, o corpo dolorido e a mente tentando compreender o incompreensível. Nas semanas seguintes, o ritual do leite estragado foi substituído por esse novo tormento. Noite após noite, ele vinha ao meu quarto, destruindo um pouco mais de mim a cada visita. Às vezes tentava resistir, mas isso apenas o deixava mais violento. Aprendi que era melhor ficar quieta, deixar a mente vagar para longe enquanto meu corpo suportava o insuportável. Mamãe deve ter percebido o que estava acontecendo. Via em seus olhos o horror, a culpa, o desespero, mas ela estava tão quebrada quanto eu, tão presa em sua própria gaiola de terror que não conseguia mais lutar. Uma manhã, depois que papai saiu para o quartel, ela entrou no meu quarto. Sentou-se na beirada da cama, onde eu ainda estava deitada, encolhida sob os cobertores. Minha filha, ela disse, a voz trêmula, precisamos encontrar um jeito de acabar com isso. Olhei para ela, surpresa por ouvir determinação em sua voz depois de tanto tempo. Como? Perguntei, a palavra saindo áspera da minha garganta seca. Não sei ainda, mas vou pensar em algo. Ela acariciou meu rosto gentilmente. Você precisa aguentar só mais um pouco. Prometo que não vou deixar isso continuar. Queria acreditar nela. Desesperadamente queria acreditar que havia uma saída, que aquele pesadelo poderia terminar. Mas depois de tanto sofrimento, a esperança parecia um luxo que eu não podia mais me dar. Na escola, eu era apenas uma sombra. Mal falava, mal comia, mal existia. Alguns professores ainda tentavam se aproximar, mas eu havia erguido muros tão altos ao meu redor que ninguém conseguia mais me alcançar. Minhas notas, antes excelentes, despencaram para os níveis mais baixos. Não conseguia me concentrar, não conseguia pensar em nada, além de sobreviver a cada dia, a cada noite. Foi mais ou menos nessa época que comecei a sentir os primeiros sintomas. A princípio, achei que era apenas meu corpo reagindo ao trauma constante. Os enjoos matinais, o cansaço extremo, a sensibilidade em certas partes do corpo. Mas quando meu período menstrual, sempre regular desde que começara, não veio por 2 meses seguidos, um novo terror se instalou em mim. Lembro-me de estar sentada no banheiro da escola, sozinha durante o intervalo, contando mentalmente as semanas, tentando negar o que meu corpo já sabia. As lágrimas vinham sem parar, silenciosas e amargas. Como poderia estar grávida aos 15 anos? Como poderia estar carregando o filho do meu próprio pai? A realidade era tão grotesca, tão obscena que minha mente lutava para processá-la. Pensei em todas as histórias que tinha ouvido sobre moças que se perderam e acabaram dando um jeito. Chás de certas ervas, quedas acidentais, procedimentos sombrios realizados por mulheres misteriosas nas periferias da cidade. Mas eu não tinha acesso a nada disso. Não tinha dinheiro próprio, não tinha liberdade para procurar ajuda, não tinha ninguém em quem confiar além de mamãe. Naquela tarde, quando voltei para casa, encontrei-a na cozinha, preparando o jantar. Esperei até ter certeza que estávamos sozinhas e então, com a voz quase inaudível, contei a ela minhas suspeitas. O impacto foi visível. O rosto dela empalideceu. O copo que segurava escorregou de suas mãos e se estilhaçou no chão.
Por um longo momento, ela ficou imóvel, como se tivesse se transformado em pedra. Tem certeza? Ela finalmente perguntou, a voz não mais que um suspiro. Assenti, incapaz de repetir aquelas palavras terríveis. Ela se moveu então, limpando rapidamente os cacos de vidro, olhando nervosamente para a porta como se temesse que ele pudesse entrar a qualquer momento. Ele não pode saber, ela sussurrou, segurando minhas mãos com força. Nunca, entendeu? Se ele descobrir... Não precisou terminar a frase. Ambas sabíamos que se papai descobrisse, as consequências seriam catastróficas. Ele poderia nos matar, ou pior, poderia nos manter vivas em um inferno ainda mais profundo que o atual. O que vamos fazer? Perguntei, o desespero evidente em minha voz. Vou pensar em algo, ela prometeu, seus olhos encontrando os meus com uma determinação que não via há anos. Mas preciso de um pouco de tempo. Você consegue esconder por enquanto? Olhei para meu corpo ainda magro, sem sinais visíveis da vida que crescia dentro de mim. Acho que sim, por algumas semanas pelo menos. Bem, então é isso que faremos. Mantenha-se discreta, use roupas largas e deixe-me cuidar do resto. Naquela noite, deitada na minha cama, esperando pelo momento em que a porta se abriria e o pesadelo recomeçaria, senti uma mudança dentro de mim. Não era apenas o bebê, era algo mais profundo, mais fundamental. A consciência de que aquela situação não poderia continuar. De que, de alguma forma, eu precisava encontrar uma saída, não apenas por mim, mas pela vida inocente que agora dependia de mim. Toquei meu ventre ainda plano e fiz uma promessa silenciosa. Vou tirar você daqui. Não sei como, não sei quando, mas vou encontrar um caminho para longe deste inferno. Aquela gravidez mudou tudo dentro de mim, como se um interruptor tivesse sido ligado, despertando uma força que eu não sabia que existia. Não era mais apenas por mim, era por aquela vida inocente que crescia em meu ventre. Durante 3 semanas, conseguia esconder minha condição. Usava blusas largas, evitava movimentos bruscos e, quando o enjoo matinal vinha, corria silenciosamente para o banheiro nos fundos da casa. Mamãe me ajudava como podia, preparando chás que aliviavam o mal-estar e cobrindo minha ausência quando papai perguntava por mim. Mas sabíamos que era apenas questão de tempo até que ele descobrisse. Meu corpo de 15 anos começava a mudar. E os olhos dele, sempre atentos, certamente notariam. Foi numa terça-feira cinzenta de agosto que tudo chegou ao ponto de ruptura. Eu estava na cozinha, ajudando mamãe a preparar o jantar, quando a porta da frente bateu com força. Papai chegou mais cedo do quartel, o rosto vermelho de raiva. Sem dizer uma palavra, jogou um papel sobre a mesa. Era um atestado médico da enfermaria do Exército. Durante um exame de rotina, eles haviam notado certas irregularidades em seu sangue. O médico recomendava uma dieta rigorosa e suspensão total do consumo de álcool. Você andou mexendo nas minhas coisas? Ele gritou para a mamãe, agarrando-a pelo braço. Colocou algo na minha comida? Não, Valdomiro, juro que não. Ela respondeu trêmula. Mentirosa! Ele a empurrou contra o fogão. Esses médicos dizem que tenho problemas no fígado. Como isso aconteceria se não fosse alguma porcaria que você coloca na minha comida? Sem pensar, me coloquei entre eles. Deixe-a em paz, ela não fez nada. Seus olhos se fixaram em mim, furiosos. Então, algo mudou em seu olhar. Ele me observou de cima a baixo, demorando-se em minha cintura ligeiramente mais larga sob a blusa solta. O que temos aqui? Ele murmurou, avançando em minha direção. Parece que alguém está escondendo alguma coisa. Recuei instintivamente, protegendo meu ventre com as mãos. Foi meu erro. Aquele gesto instintivo confirmou suas suspeitas. Com um movimento rápido, ele agarrou minha blusa, puxando-a para cima. Eu sabia, sua vagabunda imunda! Não é o que você está pensando, mamãe tentou intervir desesperada. Cale a boca! Ele rugiu, empurrando-a para longe. Voltou-se para mim, os olhos queimando de ódio. Quem foi? Qual moleque da escola te emprenhou? Vai falar agora ou vou arrancar isso de você?
Um silêncio mortal preencheu a cozinha. Como contar a verdade? Como dizer que o pai da criança era ele mesmo? Foi mamãe quem falou, a voz surpreendentemente firme. Deixe-a em paz, Valdomiro. A criança é sua. As palavras pairaram no ar como uma sentença de morte. Nunca esquecerei a expressão dele. Primeiro confusão, depois compreensão, e finalmente uma raiva tão profunda que parecia vir das profundezas do inferno. O quê? Ele sussurrou, a voz perigosamente baixa. Você me ouviu, mamãe continuou, movendo-se para ficar ao meu lado. O bebê é seu, fruto do que você fez com nossa filha todas aquelas noites. Ele ficou imóvel por um instante, processando aquelas palavras. Então, explodiu numa violência como nunca tinha visto antes. Avançou contra nós duas, derrubando a mesa da cozinha no processo. Mamãe me empurrou para trás, recebendo o primeiro golpe que me era destinado. Corra, Cassiele! Ela gritou enquanto lutava para detê-lo. Mas não consegui me mover. Não podia deixá-la sozinha com ele naquele estado. Peguei a primeira coisa que encontrei, uma panela de ferro, e acertei suas costas com toda a minha força. Ele se virou, surpreso pelo golpe, momentaneamente atordoado. Foi o suficiente para que mamãe conseguisse se soltar. Ela agarrou minha mão e corremos para o quintal, trancando a porta da cozinha atrás de nós. O armário! Ela gritou. Empurre o armário contra a porta! Juntas, empurramos o pesado armário de mantimentos contra a porta, que já tremia com os golpes que ele desferia do outro lado. Não vai segurar por muito tempo, mamãe disse, ofegante. Precisamos do plano agora. Qual plano? Aquele que venho preparando há semanas. Ela correu para o fundo do quintal, afastando alguns tijolos soltos perto do tanque de lavar roupas. De um esconderijo improvisado, retirou uma pequena trouxa e uma caixinha de madeira. Tenho guardado dinheiro por anos, um pouco de cada vez. E isto... Ela abriu a caixinha, revelando um pó branco. O que é isso? Laxante concentrado. Comprei da dona Alzira, que trabalha na farmácia. Disse que era para mim, por causa de problemas intestinais. Os golpes na porta ficavam mais fortes. O armário começou a se mover. Vamos fazer assim, ela explicou rapidamente. Quando ele conseguir passar, vou dizer que estamos arrependidas, que queremos conversar. Vou oferecer fazer o café que ele gosta, com aquele pão doce. Você fica calada, parecendo assustada. Quando ele se acalmar um pouco, coloco isso no café dele. É muito forte, vai fazê-lo correr para o banheiro em minutos. E depois? Enquanto ele estiver preso no banheiro, pegamos as coisas que já separei debaixo da minha cama e fugimos. Tenho dinheiro suficiente para pegarmos um ônibus para longe daqui. Era um plano simples, quase ingênuo, mas era nossa única chance. Assenti, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. O armário finalmente cedeu e a porta se abriu com um estrondo. Papai surgiu no quintal, o rosto contorcido de raiva, um pedaço de madeira na mão. Vocês duas vão me pagar por isso, ele rugiu. Mamãe imediatamente mudou sua postura, encolhendo-se, parecendo derrotada. Perdoe-nos, Valdomiro. Perdemos a cabeça, mas queremos conversar. Ele avançou, desconfiado. Conversar? Depois do que vocês fizeram? Por favor, ela implorou, as mãos estendidas em súplica. Pense no bebê, é seu sangue também. Aquelas palavras pareceram atingi-lo de alguma forma. Ele parou, ainda furioso, mas agora hesitante. Deixe-me fazer um café, mamãe sugeriu, a voz suave. Podemos sentar e discutir isso como adultos. Ele baixou o pedaço de madeira, ainda tenso como uma cobra pronta para dar o bote. Faça o café, mas se tentarem qualquer coisa... Não tentaremos, ela prometeu, movendo-se lentamente de volta para a cozinha. Seguimos o plano à risca. Enquanto mamãe preparava o café, eu me sentei quieta à mesa, fingindo estar aterrorizada, o que não era difícil. Papai nos observava, ainda de pé, a desconfiança evidente em cada músculo tenso de seu corpo. Quando o café ficou pronto, mamãe serviu uma xícara para ele, adicionando 2 colheres de açúcar para disfarçar o gosto do laxante. Ofereceu também o pão doce que ela sabia ser sua fraqueza.
Beba enquanto está quente, ela sugeriu, sentando-se do outro lado da mesa. Ele pegou a xícara, ainda nos encarando. Tomou um gole, depois outro. Deu uma mordida no pão. A cada segundo que passava, meu coração acelerava mais. Então, ele começou, a voz um pouco mais calma agora. Vocês acham que podem me atacar e depois fingir que nada aconteceu? Não, claro que não, mamãe respondeu, os olhos baixos. Mas precisamos pensar no futuro, no bebê. Ele tomou mais um gole do café, terminando a xícara. O bebê, murmurou, olhando para meu ventre. Havia algo perturbador naquele olhar. Não era raiva, mas uma espécie de possessividade doentia. Meu filho... Foi então que começou. Primeiro, uma expressão de desconforto cruzou seu rosto. Ele se mexeu na cadeira, inquieto. Depois, uma careta de dor. O que... Ele começou, segurando o estômago. O que você colocou nesse café? Mamãe manteve a expressão inocente. Só o que você gosta. Açúcar e um pouco de canela. Ele se levantou abruptamente, o rosto contorcido de dor. Sua... Não conseguiu terminar a frase. Dobrou-se sobre si mesmo, gemendo. Acho que algo não lhe caiu bem, mamãe comentou sem demonstrar emoção. O banheiro fica naquela direção, lembra? Com um último olhar de ódio, ele correu para o banheiro, batendo a porta com força. Mamãe se levantou imediatamente. Agora, Cassiele, rápido! Corremos para o quarto dela, onde uma pequena mala já estava pronta debaixo da cama. Ela pegou o dinheiro escondido numa caixa de sapatos no fundo do armário, enquanto eu corria para meu quarto para pegar a única foto que tinha da minha avó, Genciana, e uma medalha de Nossa Senhora que ela havia me dado. Do banheiro, ouvíamos gemidos e imprecações. O laxante estava fazendo efeito, e pelo som, seria um efeito prolongado. Temos que ir para a rodoviária, mamãe sussurrou enquanto saíamos pela porta da frente. Há um ônibus para Ribeirão Preto às 6 da tarde. E depois? Perguntei, enquanto corríamos pela rua, olhando para trás a cada poucos passos. Depois, pensaremos no próximo passo. O importante agora é sair de Guaxupé. Estávamos quase no final da rua quando ouvi um grito terrível vindo de nossa casa. Ele tinha descoberto nossa fuga. Corra! Mamãe gritou, apertando minha mão. Ele não vai conseguir nos seguir por um tempo, não no estado em que está. Corremos como nunca tínhamos corrido antes, atravessando ruas, cortando caminho por quintais, esgueirando-nos por becos. A pequena mala batia contra nossas pernas, mas não ousávamos parar. Quando finalmente chegamos à rodoviária, estávamos ofegantes, suadas, mas com uma sensação que eu não sentia há anos. Esperança. O ônibus para Ribeirão Preto já estava na plataforma, quase pronto para partir. 2 para Ribeirão, mamãe pediu no guichê, as mãos tremendo ao entregar o dinheiro. Com os bilhetes em mãos, corremos para o ônibus, subindo os degraus no exato momento em que o motorista fechava as portas. Sentamo-nos nos últimos bancos, abaixando-nos para não sermos vistas pelas janelas. O motor roncou. O ônibus começou a se mover. Apenas quando saímos dos limites de Guaxupé, já na estrada que cortava plantações de café, permiti-me respirar normalmente. Conseguimos, sussurrei, ainda não acreditando completamente. Mamãe apertou minha mão, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Sim, minha filha, estamos livres. Mas algo ainda me incomodava. E se ele nos procurar? Ele tem contatos, conhece gente no exército? Mamãe olhou pela janela, para as luzes de Guaxupé que ficavam cada vez mais distantes. Um sorriso estranho, quase selvagem, apareceu em seus lábios. Acho que ele terá problemas mais urgentes para resolver. O que quer dizer? Antes de sairmos, enquanto você pegava suas coisas, ela hesitou como se pesasse se deveria ou não me contar. Voltei à cozinha e acendi o fogão. Acendeu o fogão? Repeti confusa. E deixei um pano molhado com álcool bem ao lado, e aquela cortina velha da sala que sempre pega fogo com facilidade. Compreendi então o que ela havia feito. Olhei pela janela traseira do ônibus para o horizonte atrás de nós. No céu escuro sobre Guaxupé, uma coluna de fumaça começava a se formar,
tingida de vermelho pelas chamas que certamente já consumiam nossa antiga casa. Não senti pena, não senti remorso. Senti apenas que, finalmente, a justiça havia sido feita. Aquela casa não era um lar, era uma prisão, uma câmara de torturas. E agora, suas paredes que testemunharam tanto sofrimento estavam sendo purificadas pelo fogo. Para onde vamos realmente? Perguntei, percebendo que Ribeirão Preto seria apenas nossa primeira parada. Para longe, mamãe respondeu, passando o braço ao redor dos meus ombros. Para um lugar onde ele nunca nos encontrará, onde podemos começar de novo, você, eu e... Ela tocou levemente meu ventre. Este pequeno anjo que, apesar de tudo, é uma bênção. Encostei minha cabeça em seu ombro, exausta, mas aliviada. Pela primeira vez em anos, permiti-me fechar os olhos sem medo do que aconteceria enquanto eu dormia. Estávamos finalmente livres. Ribeirão Preto foi apenas nossa primeira parada. Ficamos lá por apenas 3 dias, hospedadas num pensionato simples perto da rodoviária. Mamãe estava paranoica, achando que a qualquer momento papai ou algum colega militar dele apareceria. Precisamos ir para um lugar onde ninguém nos conhece, onde ele nunca pensaria em procurar, ela dizia, sempre olhando por cima do ombro. Foi num jornal local que encontramos a resposta. Um anúncio pequeno procurava mulheres para trabalhar numa fazenda de café no interior de Goiás. Oferece-se moradia e alimentação, dizia o anúncio. Goiás ficava a centenas de quilômetros de Guaxupé, em outro estado, longe do círculo de influência do meu pai. É perfeito, mamãe disse, circulando o anúncio com lápis. Ninguém vai nos procurar lá. No dia seguinte, pegamos outro ônibus, desta vez para Uberaba, em Minas Gerais. De lá, após mais um dia de espera, conseguimos transporte para Catalão, no sudeste de Goiás. A viagem foi longa e cansativa, especialmente para mim, que sofria com os enjoos da gravidez. Mas cada quilômetro que nos afastava de Guaxupé era um alívio, como se o ar ficasse mais respirável, como se o peso em meus ombros diminuísse gradualmente. Chegamos em Catalão, numa tarde quente de setembro. Era uma cidade maior que Guaxupé, com ruas mais largas e movimentadas. A fazenda Santa Clara ficava a uns 20 quilômetros do centro, e conseguimos carona com um caminhão de leite que ia naquela direção. O proprietário da fazenda, seu Olímpio Fernandes, era um homem de meia idade, viúvo, com mãos calejadas e pele curtida pelo sol. Ele nos olhou com desconfiança quando chegamos. Uma mulher de quase 40 anos e uma adolescente grávida, sem bagagem além de uma pequena mala, pedindo trabalho. De onde vocês vêm? Ele perguntou, nos estudando da varanda da casa grande. Mamãe já tinha preparado nossa história. De São Paulo, senhor. Meu marido faleceu, deixou muitas dívidas. Tivemos que sair de lá às pressas. Os credores estavam ameaçando tomar tudo. E a menina? Seu Olímpio perguntou, olhando para meu ventre que começava a mostrar a gravidez. Minha filha, mamãe respondeu sem hesitar. O pai da criança fugiu quando soube. Um rapaz irresponsável. Ele assentiu lentamente, como se estivesse acostumado a ouvir histórias de desgraça. Tenho trabalho na cozinha e na limpeza da casa. O alojamento das funcionárias fica nos fundos. Não é grande coisa, mas tem teto e paredes. É mais do que suficiente, mamãe respondeu, a gratidão evidente em sua voz. Naquela noite, deitadas em camas estreitas no quarto compartilhado com outras 3 mulheres que trabalhavam na fazenda, mamãe sussurrou para mim. Mudamos nossos nomes. A partir de agora sou Irene, e você é Clara. Nunca mais use nossos nomes verdadeiros. Concordei silenciosamente. Cassiele e Marcinés tinham ficado para trás, junto com a casa em chamas e os anos de sofrimento. Os primeiros meses na fazenda Santa Clara foram de adaptação. Mamãe, agora Irene, trabalhava na cozinha, preparando refeições para os funcionários da fazenda. Eu ajudava na limpeza da casa grande, fazendo trabalhos leves devido à gravidez. As outras mulheres nos tratavam com reserva inicial, mas aos poucos foram nos aceitando.
Dona Generosa, a cozinheira-chefe, foi a primeira a realmente nos acolher. Uma senhora negra de seus 60 anos, com um sorriso que iluminava seu rosto marcado pelo tempo, ela tomou mamãe sob sua proteção. Conheço olhos assustados quando vejo, ela disse um dia, enquanto amassavam pão juntas. Vocês estão fugindo de alguém, não é? Não precisa me contar quem. Só saiba que aqui ninguém vai encontrar vocês. Em janeiro de 1967, quando minha barriga já estava bem grande, recebemos a primeira notícia de Guaxupé. Um jornal que chegou à fazenda trazia uma pequena nota sobre um incêndio ocorrido meses antes. Uma casa na Rua das Acácias tinha sido destruída pelo fogo. O corpo de um homem, identificado como Valdomiro Teixeira, sargento do Exército, foi encontrado carbonizado no banheiro. Suspeitava-se de um acidente doméstico. Mamãe leu a notícia em voz alta para mim, tarde da noite, quando estávamos sozinhas em nosso canto do alojamento. Não falamos nada depois. Não havia o que dizer. Ele estava morto. Nunca mais nos encontraria, nunca mais nos machucaria. Era o fim de um pesadelo. Marilda nasceu em fevereiro de 1967, numa noite chuvosa. Dona Generosa fez o parto ali mesmo na fazenda, com a ajuda de mamãe. Foi um parto difícil. Eu tinha apenas 16 anos e meu corpo ainda não estava totalmente preparado. Mas quando finalmente segurei minha filha nos braços, algo aconteceu dentro de mim. Olhando para aquele rostinho perfeito, aqueles dedinhos minúsculos, prometi que ela nunca conheceria o tipo de dor que eu conheci. Nunca saberia a verdade sobre sua origem. Para ela, seu pai seria sempre um rapaz que conheci na escola e que partiu sem saber da gravidez. Seu Olímpio, surpreendentemente, foi muito generoso. Permitiu que ficássemos na fazenda, ofereceu um quarto separado para nós três quando Marilda nasceu e até serviu como padrinho de batismo da menina na pequena capela da fazenda. Toda criança merece um começo decente, ele disse na ocasião, desajeitado com a recém-nascida nos braços. Com o tempo, nossa vida foi ganhando uma nova rotina. Mamãe se tornou a cozinheira principal quando Dona Generosa ficou muito idosa para o trabalho pesado. Eu comecei a ajudar na administração da fazenda, já que tinha boa letra e sabia fazer contas. Marilda crescia forte e saudável, amada por todos na fazenda, correndo entre os pés de café, brincando com os filhos dos outros trabalhadores. Ficamos na fazenda Santa Clara por quase 10 anos. Foram tempos de cura, de reconstrução. Lentamente, os pesadelos foram diminuindo. Os olhos assustados de mamãe foram recuperando o brilho. Meu corpo, antes sempre tenso, pronto para fugir ou se defender, começou a relaxar. Aprendemos a rir novamente, a fazer planos, a olhar para o futuro com esperança em vez de terror. Foi em 1976 que nossa vida mudou novamente. Seu Olímpio adoeceu gravemente, um câncer que se espalhou rapidamente. Antes de morrer, chamou mamãe e a mim ao seu quarto. Vocês foram como família para mim, ele disse, a voz fraca, segurando nossas mãos. No testamento, deixei algo para vocês. Não é muito, mas é o suficiente para começarem uma vida nova na cidade, se quiserem. Ele faleceu uma semana depois. O testamento revelou que ele nos deixara uma pequena casa em Catalão e uma quantia em dinheiro que, embora modesta, nos daria um novo começo. Seu filho único, que vivia em São Paulo e raramente visitava a fazenda, decidiu vendê-la. Era o momento de partirmos. Em Catalão, usando o dinheiro deixado por seu Olímpio, abrimos um pequeno negócio, uma barraquinha de quitutes típicos mineiros na feira municipal. Mamãe fazia os doces e salgados e eu cuidava das vendas. Marilda, então com quase 10 anos, ajudava como podia, encantando os clientes com seu sorriso fácil e jeito comunicativo. Nossa barraquinha cresceu para uma loja permanente no mercado municipal, depois para um pequeno restaurante no centro da cidade. Sabores da Cassiele, chamamos, em homenagem ao nome que mamãe adotou ao fugir. Nos tornamos conhecidas na cidade, as mineiras dos doces, como nos chamavam carinhosamente. Foi no restaurante que conheci Adalberto, um comerciante viúvo que se encantou com meus bolinhos de queijo.
Começamos uma amizade que, lentamente, floresceu em algo mais. Ele foi paciente comigo, respeitando meus medos, minha hesitação em confiar em qualquer homem. Não contei tudo sobre meu passado. Algumas feridas são profundas demais para serem expostas, mas ele sabia que eu carregava cicatrizes invisíveis. Nos casamos em 1980, quando Marilda tinha 13 anos. Foi uma cerimônia simples, apenas para os amigos mais próximos. Adalberto foi um bom marido, um bom padrasto para Marilda. Nunca tivemos filhos juntos. As experiências do passado haviam deixado marcas em meu corpo e minha alma que tornavam difícil conceber novamente. Mamãe, que continuou sendo Irene até o fim, viveu para ver Marilda se formar professora, casar e ter seu primeiro filho. Ela faleceu em 1988, pacificamente, durante o sono. Em seus últimos anos, raramente falava do passado. Era como se tivesse decidido que aquela parte de sua vida não merecia ocupar espaço em suas memórias. Preferiu focar no presente, nas pequenas alegrias diárias, o sorriso do bisneto, o cheiro do pão fresco, o calor do sol nas tardes de domingo. No leito de morte, segurou minha mão e sussurrou: "Fizemos o certo, minha filha. Nunca se arrependa." E eu nunca me arrependi. O que fizemos naquela noite em Guaxupé foi um ato de sobrevivência, de libertação. O fogo que consumiu nossa antiga casa purificou nosso passado, abriu caminho para uma nova vida. Nunca soubemos com certeza se o corpo encontrado era realmente de papai. Parte de mim sempre temeu que ele tivesse sobrevivido de alguma forma, que um dia apareceria na porta do nosso restaurante com aquele olhar que me aterrorizava nos pesadelos. Mas os anos passaram, e ele nunca veio. Se sobreviveu, nunca nos encontrou. Se morreu, levou seus pecados para o túmulo. Adalberto faleceu em 2010, após uma breve luta contra um problema cardíaco. Foi um golpe duro, mas diferente da dor que conheci na juventude. Era uma dor limpa, honesta, a dor de perder alguém que amamos de verdade, não o terror de viver com alguém que nos maltrata. Hoje, aos 73 anos, vivo uma vida tranquila em Catalão. Meu restaurante agora é administrado principalmente por minha neta mais velha, embora eu ainda apareça quase todos os dias para supervisionar a cozinha. Marilda e seus 3 filhos moram próximos e nos vemos frequentemente. Meus netos cresceram ouvindo histórias editadas sobre minha infância em Minas Gerais, versões suavizadas que preservam a inocência deles, que protegem a memória de sua mãe. Às vezes, quando estou sozinha, penso em Cassiele, aquela menina que fui, que sofreu tanto, que quase se perdeu na escuridão. Penso em como ela encontrou força para sobreviver, para fugir, para construir uma vida nova. E me sinto orgulhosa dela, dessa versão mais jovem de mim mesma que se recusou a ser derrotada. O passado nunca nos abandona completamente. Há noites em que ainda acordo assustada, sentindo o cheiro fantasma de leite estragado, ouvindo passos imaginários no corredor. Mas esses momentos são cada vez mais raros, mais distantes. O presente é mais forte que o passado. O amor que construí é mais poderoso que o ódio que enfrentei. E quando olho para Marilda, para meus netos, para a vida que conseguimos construir após fugir daquele inferno, sei que valeu a pena. Cada cicatriz, cada lágrima, cada momento de terror, tudo valeu a pena para chegar até aqui, até esta paz que finalmente encontrei. Hoje, aqui em Catalão, minha vida é bem diferente daquela menina assustada de Guaxupé. Acordo cedo, por volta das 5 da manhã. Hábito que nunca perdi mesmo depois de aposentada. Gosto desse momento quieto da madrugada, quando a cidade ainda dorme e posso ouvir os primeiros pássaros anunciando o dia. Meu pequeno ritual matinal inclui um café forte preparado na hora, sentada na varanda dos fundos, observando o céu mudar de cor. Depois, mesmo com as juntas doloridas protestando, vou até o restaurante. Os sabores da Cassiele já não é mais apenas meu. Minha neta Gabriela assume a administração há 5 anos, mas ainda gosto de aparecer quase todos os dias. Vovó, não precisa vir hoje.
ela sempre diz ao telefone. E eu sempre respondo: se não for ao restaurante, o que vou fazer em casa? Conversar com as paredes? A verdade é que o restaurante me mantém viva. Quando estou lá, supervisionando o tempero do frango com pequi ou ensinando algum jovem cozinheiro a fazer pamonha do jeito certo, sinto-me útil, conectada com o mundo. As pessoas de Catalão me conhecem, me respeitam. Sou a Dona Cassiele dos Quitutes Mineiros, uma instituição local, como dizem. Marilda, minha filha, é professora na escola municipal há mais de 30 anos. Formou-se, casou-se com Joaquim, teve 3 filhos maravilhosos: Gabriela, de 32 anos, Lucas, de 28 e Júlia, de 25. Todos cresceram entre as mesas do restaurante, aprendendo a amassar massa de pão e a servir clientes desde pequenos. Minha casa fica a poucos quarteirões do restaurante, uma construção simples, mas confortável na Rua das Palmeiras. Foi a primeira casa que comprei com meu próprio dinheiro, quando o restaurante começou a prosperar. Tenho um quintal com árvores frutíferas, goiaba, manga, jabuticaba, que cuido com todo carinho. Nos fins de semana, é onde a família se reúne para almoços que se estendem pela tarde. Após a morte de Adalberto, pensei que a solidão seria insuportável. Foi difícil, sim, mas descobri uma força em mim que nem sabia que existia. A capacidade de reconstruir a vida, de encontrar propósito mesmo depois de perder alguém tão querido. Talvez seja uma habilidade que desenvolvi muito cedo, quando tive que recomeçar do zero naquela fazenda em 1966. Mantenho-me ocupada além do restaurante. Participo do grupo de artesanato da igreja local, onde fazemos trabalhos para bazares beneficentes. Nas terças-feiras, dou aulas de culinária mineira para adolescentes no centro comunitário, um projeto que começou pequeno e hoje tem lista de espera. Meus netos são minha maior alegria. Gabriela, a mais velha, herdou meu talento para a cozinha e meu espírito empreendedor. Lucas seguiu um caminho diferente. É engenheiro agrônomo, trabalha com técnicas sustentáveis de plantio. Júlia, a caçula, é professora como a mãe, mas ensina música. Tem um ouvido privilegiado que certamente não veio do meu lado da família. Sobre o passado, falo pouco. Marilda conhece uma versão suavizada da história. Sabe que fugimos de um pai violento, mas nunca contei os detalhes mais sombrios. Nunca revelei a verdade completa sobre sua origem. Esse é um segredo que levarei comigo. Para ela, seu pai biológico foi um namorado de juventude que desapareceu antes de saber da gravidez. É melhor assim. Tenho meus momentos difíceis, claro. Aniversários são particularmente complicados. Não o meu, mas o de mamãe, que celebrávamos sempre com tanto carinho. Há dias em que os fantasmas do passado parecem mais próximos, mais reais. Dias em que o cheiro de leite me faz estremecer inexplicavelmente, em que o som de botas no assoalho me faz prender a respiração por um instante. Mas aprendi a não deixar esses momentos me dominarem. Quando as memórias ficam muito intensas, saio para caminhar pelo centro de Catalão, cumprimento conhecidos, paro para um café na praça. O presente tem um poder curativo. Cada sorriso, cada bom dia, Dona Catiele, me ancora nesta vida que construí, me afasta daquela que deixei para trás. À noite, gosto de sentar na varanda com um chá de erva cidreira, observando o movimento da rua, as famílias voltando para casa, as luzes se acendendo nas janelas. Nesses momentos, sinto uma paz profunda, uma gratidão pela vida que tenho agora. Nunca mais voltei a Guaxupé. Não sei se a casa foi reconstruída, se ainda existe alguém que se lembre da família Teixeira que morava na Rua das Acácias. Não sei se há um túmulo com o nome de Valdomiro em algum cemitério daquela cidade. E não quero saber. Aquele capítulo está encerrado, selado, enterrado no passado. O que importa é que estou aqui, em Catalão, cidade que me acolheu quando mais precisava, que me deu a chance de ser outra pessoa, não apenas pelo nome falso que adotei inicialmente, mas pela oportunidade de reconstruir minha identidade, de me tornar alguém além da vítima que fui um dia. Quando olho para trás, para todo o caminho percorrido, sinto um misto de tristeza e orgulho.
tristeza pelo que tive que suportar, pelo que mamãe sofreu, pelos anos que perdemos no medo e na dor. Mas orgulho por termos sobrevivido, por termos encontrado a coragem de fugir, de recomeçar, de transformar cinzas em vida nova. E quando meus netos me perguntam qual é o segredo da minha força, digo apenas: a vida é como uma colcha de retalhos. Mesmo os pedaços mais escuros e feios, quando costurados com os coloridos e bonitos, criam algo único e valioso. O importante não é de que material são feitos os retalhos, mas como escolhemos costurá-los juntos. Meus queridos que me escutam agora, depois de compartilhar tantas dores e alegrias com vocês, quero deixar um conselho que carrego no coração. Não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. Eu vivi um inferno dentro de casa, nas mãos de quem deveria me proteger, mas encontrei forças onde pensava não existir nada além de medo. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Minhas rugas são mapas de sobrevivência, cada uma conta uma história de dor superada. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Se você conhece alguém vivendo em silêncio com um monstro dentro de casa, como eu vivi, estenda sua mão. Em qualquer país, em qualquer cultura, existem pessoas e organizações prontas para ajudar. Os sinais estão lá: o olhar baixo, o pulo ao menor barulho, as desculpas para machucados inexplicáveis. Não feche os olhos. Sua intervenção pode salvar uma vida, como eu e mamãe salvamos uma à outra. Minha experiência me ensinou que nossa história não termina nos capítulos dolorosos. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. E essa, meus queridos, é a maior vitória. E agora, preciso pedir algo muito importante para você que está me assistindo. Se você conhece uma mulher que vive assustada, que muda de comportamento quando o marido chega, que sempre tem desculpas para machucados, compartilhe este vídeo com ela imediatamente. Faça isso de forma privada, mande por mensagem, porque este vídeo pode ser o ponto de virada na vida dela. Pode mostrar que existe saída, que existe esperança. Ative o sininho e se inscreva no canal agora, para que mais histórias como a minha possam alcançar quem precisa ouvir que é possível escapar, que é possível recomeçar. Cada inscrição neste canal é como uma mão estendida para alguém que está onde eu estive um dia. Me conte nos comentários, você já ajudou alguém a sair de uma situação abusiva? Ou conhece alguém que precisa de ajuda? Sua experiência pode salvar vidas. Porque, meus queridos, o que eu nunca contei para ninguém até hoje é que nas noites mais escuras, quando pensei em desistir de tudo, foi a imagem da minha filha crescendo nas mãos daquele monstro que me deu forças para lutar. E essa força está dentro de cada um de vocês, esperando o momento de despertar.